Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Quanto tempo que eu não apareço por aqui, não é mesmo? Ai, gente, é que tá bem corrido, sabe? E eu até tenho alguns vídeos pra editar aqui, mas na correria acabei não editando, né? E hoje eu vim falar de algo que aconteceu com esse bolo. Quero compartilhar com vocês, que não foi um erro meu, né? Mas fica a dica aí pra todo mundo, tá? Bom, essa cliente é uma cliente exigente, mandou um áudio dando várias recomendações, que ela não queria um bolo muito doce, que ela não queria um bolo muito enjoativo, enfim, com camadas muito grossas, né? Então, assim, eu fiz ele pedindo a Deus para me ajudar realmente, para que eu pudesse agradar o paladar dela, né? E comecei aí com o meu disquinho de massa, né, de baunilha, molhando ele. Ela pediu um bolo de morango com 4 leites e suspiro. E já coloco aí a minha primeira camada, né, do 4 leites. E vou colocar o meu morango. Você já sabe preparar o seu morango para colocar ele no bolo? Ou você só coloca ele e tá tudo bem? Corta e coloca. Deixa aí pra mim nos comentários como que é a sua preparação aí do morango, tá? Bom, depois de um dia bem cansativo hoje, né? Eu resolvi editar esse vídeo, porque vocês estão me surpreendendo, vocês estão demais, gente. Hoje que eu parei um pouquinho para ver os comentários depois de um longo dia e fiquei muito contente. Tem muita gente nova chegando, tem vídeos aí com mais de 4.000 visualizações, com 300 curtidas, e isso pra mim é algo fantástico, porque eu realmente não esperava. Bom, hoje é um domingo, né? E eu comecei o dia tomando um café. Infelizmente, meu relógio biológico hoje me acordou às 6 da manhã. E daí eu consegui dormir umas 8 e 9 horas, 9h30 eu já levantei, né? Levantei às 9h30, tomei um café, fui preparar um bolo de cenoura que eu já tinha vendido, precisava entregar para cliente. Então a primeira coisa que eu fiz foi fazer o bolinho, né? Em seguida eu fui buscar meus filhos na igreja. Meu esposo tinha levado eles para a igreja no ensaio de música. E quando eu voltei, eu fui preparar uma maionese pra gente almoçar. E daí, gente, limpar a casa, né? Há quem diga que domingo é dia de descansar, mas por aqui não tem muita regra, não. É o dia que dá pra gente limpar, a gente limpa, né? E daí fiz todo o serviço de casa. Aí meu esposo terminou o almoço, minha mãe veio, almoçou com a gente, né? Ai, que delícia, domingo em família, tudo certo. Terminei mais ou menos o trabalho da casa, umas 3 horas. E fui resolver umas coisas no celular, né? E fui me arrumar para ir para a igreja, 5h30. Fomos para a igreja, né? E fui ver minha sobrinha, que vocês já sabem, né? Que eu fiz o bolinho dela do chá de bebê, que tá uma fofura. Agora já tem mais de um mês, né? E daí, quando eu fui na casa dela, veio uma chuva muito forte aqui. Ontem por aqui também tivemos chuva bem forte com granizo, né? Até deu em vários jornais da região e tudo. E daí, quando eu cheguei em casa, meu filho tava com a porta aberta e já era umas, 10 horas mais ou menos. Falei, nossa, meu filho com a porta aberta 10 horas, né? Com chuva. Estranhei. Quando eu entrei, gente, tinha alagado minha sala e minha cozinha. Entrou assim uns 2 centímetros de água. E vai a gente, né, tirar a água. E parece que quanto mais você puxa a água, mais
tem água, né? E foi até umas 11 horas limpando tudo. Daí eu tive que lavar a calçada, porque encheu de terra. Fui ver, o nosso ralinho estava cheio de folha. Enfim, que domingo, meus amigos, que domingo. Mas vamos lá, né? E daí eu fui pra segunda camada aí desse bolinho, tá? Vocês podem ver, se vocês quiserem voltar, eu acabei pesando ele, porque eu tava bem preocupada, porque ela só queria 1,5 kg de bolo, né? Mas é o que eu sempre falo, 1,5 kg é 1,5 kg de bolo, né? E depois vem a cobertura, que é o chantininho. E daí acaba passando um pouquinho, né? Não tem jeito, gente, é sempre assim, né? E eu preparo o morango, depois eu posso postar pra vocês nos shorts também como que eu faço esse preparo do morango, tá? Porque como o morango ele solta muita água, corre o risco de você desestruturar o seu bolo. Então, eu fiz uma barreira de contenção ali na lateral, tá vendo, ó? A barreira de contenção é feita com o próprio brigadeiro de 4 leites, tá? Pra ele dar sustentação ao bolo, certo? E vou colocando eles todos pra baixo. Sempre que você vai fazer um bolo com fruta, você tem que colocar ele em contato com a massa, tá bom? Você faz diferente aí? Deixa escrito aí pra mim nos comentários, tá? O suspiro, né? Eu fiz um esses tempos atrás e o suspiro ficou muito, tipo, quase sumiu, sabe? Então, agora eu deixo ele em pedaços maiores, né? Pra que ele não derreta e não suma no meio desse recheio, tá? Vou colocando ali em cima dos morangos, né? E em seguida eu vou colocar novamente o brigadeiro de 4 leites. Eu nem sei se eu finalizei a conversa da chuva, mas ficou tudo bem, gente. Minha casa, né, não perdi nada. Foi só o susto mesmo. Só encharcou o tapete da sala e molhou um pouco a rack, mas ficou tudo bem, tá? Ai, gente, eu começo a falar uma coisa, depois eu volto. Depois eu esqueço, depois eu volto de novo. Eu nunca imaginei que eu ia ficar assim. A gente começa a ficar mais velho, a gente vai vendo que não tem jeito, né? Ai. E é isso. Daí eu vou colocar a última camadinha, né? E eu vou pesar ele. Tcharam! Vocês vão ver, gente, que legal. Deu 1,5 kg de bolo. Ai, que delicinha, né? Acertei. Molho, né, a última camada de bolo. E vou embalar ele e bora pra geladeira, meu povo. Esse bolo aí ficou cerca de 6 a 8 horas, tá? Na geladeira. E eu gosto de molhar os bolos com leite condensado e leite. E fica muito saboroso, tá? Não fica nem de mais nem de menos. Nem doce demais, nem doce de menos. Afinal de contas, é um bolo, né? Então, agora eu vou pegar a balança, vocês vão ver aí que eu vou pesar ele. E vai dar 1,5 kg, quase certinho de bolo, né? Eu não tirei aí o valor da... Ó lá, 1 quilo, gente, e meio, certinho. Eu não tirei o valor o peso, na verdade, né? Não é valor. O peso da forminha, mas ela tem em média 100 gramas, tá? Então, deu 1,4 kg, mais 200 do chantilly, vai dar aí 1,650 kg, mais ou menos, tá? E já tô aí agora para passar, para fazer toda a decoração. E, gente, foi muito engraçado, porque essa cliente, ela mandou assim... Já que eu quero esse sabor. Eu falei, e de decoração? Não, olha, pode fazer a cor que você tiver aí, azul, verde, né? E quem me conhece sabe que eu amo verde, né? Eu ia fazer ele branquinho, mas daí eu pensei assim, vou pôr uma corzinha, né? Tão bonito. Aí eu fui lá e
peguei meu corante verde, né? Aí eu tô passando o chantilly, gente, sem hidratar, tá vendo? Olha, ele tá bem poroso, tá? Que ele me ajuda na estruturação desse bolo, certo? Então, daí eu peguei o meu corante verde e falei assim, vou fazer aquele trabalho de bico que eu fiz no chá da minha irmã, né? Que eu acho tão bonito aquele trabalho. E tá tão em alta agora, né? Daí eu falei assim, vou fazer, né? Ele verdinho vai ficar bem bonito. Tá bom. Então, vamos ver. Eu preparo, depois eu conto pra vocês o que aconteceu. Aí eu tô passando o chantilly, então, vou passar agora na parte de cima do bolo, né? Pode ver que tá até mais difícil de passar, porque ele tá bem firme, né? Ele não tá ainda hidratado, então dá um pouquinho de trabalho. Tem que passar com cuidado pra ele não arrancar um pedaço do bolo. Ai, ai. Nessa hora, minha filha chegou pra contar um caos. Os filhos de vocês também são assim? Ai, Deus. Mas é bom, né? Quando eles conversam com a gente, é muito bom, uma bênção de Deus. Eu tô quase finalizando essa parte do chantilly, né? E vou daí pro trabalho de bico. E eu inicio ali com a parte de cima, né? Do bolo. Espalhando o meu chantilly. Com a própria espátula mesmo. Adoro essa espátula, gente. Ela é da Tramontina, tem o cabo de madeira. Eu amo essa espátula. Eu até tenho aquela outra maior, mas eu gosto bastante dessa. Acabo às vezes fazendo só nessa mesmo. E vou alisando ali a parte de cima, já faço a finalização, porque o trabalho de bico que vem em volta, eu não vou precisar mexer, sabe? Então vai ficar já bem bonitinho. E sem mais delongas, né? Eu pego o bico 1M, tá? Eu peguei o maior nesse caso. E coloco o meu chantilly dentro do saco de confeitar. Eu usei o mesmo saquinho que eu tinha usado pro branco, tá? E já começo o trabalho puxando de baixo pra cima. Infelizmente eu não consigo mostrar o processo nesse caso, tá? Mas logo vocês vão ver como que ficou. Ficou bem bonito. E vou pedacinho por pedacinho fazendo o trabalho de bico. E ele vai ficar um verde lindo. Ai, gente. Depois eu dei risada. Porque é assim. Quando você vai pedir um bolo, né? Ou quando alguma cliente pede pra você, o legal e assim é que essa pessoa te mande a inspiração, né? Quando eu tenho a inspiração, fica muito mais fácil de trabalhar. Mas quando a pessoa fala, faz o que você tem aí, meu, você vai fazer aquilo que te dá na teia na hora, né? Aquilo que você acha que tá em alta, a cor que você acha que vai ficar legal. E foi o que eu fiz. É um modelo que tá em alta, né? É um trabalho de bico bonito. E pensei, verde, uma cor da esperança. Vamos lá. Ai, Senhor. Bom, aí já começa a aparecer o trabalhinho de bico. Olha que bonitinho, né? Ficou bem fofinho. Eu adorei. E eu só sei, gente, que aí ela disse que ficou esperando o filho chegar, né? Porque o filho não mora com ela. E disse que ele, nossa, mãe, então eu vou demorar um pouquinho, mas eu já chego. Aí disse que quando ele viu o bolo, ele falou assim pra ela: nossa, mãe, mas verde? Dela, por quê? Ué, mãe, porque eu sou corintiano. Só que daí, gente, já não tinha o que fazer mais, né? O bolo já tava lá, já tava pronto. Dela, já, que gafe que eu dei, né? Eu falei, então, mas você não me falou nada. Você falou,
Ela falou, nunca imaginei que você ia fazer verde. Eu falei, mas lá no áudio você falou que eu podia fazer verde, azul, a cor que eu tivesse aqui, né? Eu falei, então... Aí pedi desculpa, né? Óbvio. Mas, assim, foi engraçado, né? Porque a gente nunca imagina que pode acontecer esse tipo de coisa. Mas, gente, acontece, né? E tá tudo bem. Eles comeram, gostaram do bolo. Isso que é importante. Comemoraram a vida, né? A saúde, a alegria. Bom, e hoje eu tô quase finalizando. Daí eu tinha separado já 3 moranguinhos pra colocar em cima, né? Pra ficar bem bonitinho. A princípio eu não ia colocar suspiro em cima. Depois eu achei que ficou meio vazio e acabei colocando. Eu já tinha higienizado o morango, né? Mas estava arrumando as folhinhas pra poder colocar de forma que ficasse bem bonitinho em cima do bolo. Escolho o lado do bolo que tenha ficado melhor. E vou acertando ali os 3 morangos que eu já tinha separado, tá? E é claro, né, gente, o meu brilho, que não é brilho, tá? Porque o brilho está proibido, né? Na verdade, é um pó iluminador, tá? Esse não está proibido, então esse eu continuo usando ainda, tá? Ele dá só uma belezinha aí no nosso bolo, deixa ele brilhante, né? Um pó para decoração, tá bem? É da Fab que eu uso. E meu bolo fica brilhante, fica bem bonito. E obrigada, meus amores, pelas surpresas boas que vocês têm me trazido. Fiquem aí com o resultado. Deus abençoe vocês, um beijo e até a próxima.